E hoje, mais uma vez, a gente vai trocar uma ideia sobre habilidades comportamentais, enfim, mais uma ideia que a gente sempre troca aqui no podcast, oportunidades e desafios, beleza? Mas para a galera que não conhece, ou então é a primeira vez que está entrando e está vendo esse vídeo depois, enfim, no podcast Oportunidades e Desafios, a gente discute as oportunidades e desafios, por isso do nome, que você, jogador de League of Legends, jogadora de League of Legends, vai enfrentar, né, e as oportunidades que você vai ter durante o seu caminho, a sua jornada para dominar a vida profissional e também para, obviamente, não só dominar a vida profissional, mas ser bem sucedido trabalhando com o que gosta. Então, como utilizar o League of Legends para conseguir ter esse sucesso, conseguir chegar no seu objetivo profissional, nas suas metas profissionais, trabalhando com o que gosta, independente se é uma profissão mais nova, como pro player de League of Legends, ou então uma profissão mais tradicional, como advogado, médico, enfim. Sempre as dicas e o que a gente fala aqui se aplicam em todas as profissões e a gente usa o League of Legends para praticar essas habilidades comportamentais tão importantes que vão te fazer ter essa facilidade, esse controle, esse domínio da vida profissional. Eu sou o Felipe Tonello, caster aí já de esportes há bastante tempo, membro também da equipe da GG Educate, e ao meu lado, mais uma vez, o Décio para trocar essa ideia comigo. Então, boa tarde, Décio, como é que você está? Opa, Tonello, tudo bem? Mais uma vez, um prazer grande estar aqui com você, conversando com essa galera aí, galerinha aí, traduzindo aí para eles o que são essas habilidades comportamentais que facilitam bastante o jogo e facilitam muito na vida profissional. Sim, demais, demais. Então, bora falar do que a gente vai realmente abordar nesse podcast de hoje, que é o seguinte: como o League of Legends pode te ajudar a descobrir com o que você gosta de trabalhar. E você pode estar se perguntando, nossa, não, mas pera lá, eu jogar League of Legends, eu vou ter uma noção melhor se eu quero ser dentista ou médico ou então pro player. O que quer dizer exatamente isso? Calma que a gente vai te explicando, mas a coisa toda é baseada nessa maneira de pensamento, né? Nessa mentalidade, nas habilidades comportamentais, em questões científicas, em pesquisas e tudo que a gente sempre traz aqui para o GG Educate, não é nada de achismo ou então de esoterismo ou qualquer coisa assim. Realmente a gente sempre se baseia em ciência. Então, vamos começar do começo, por mais redundante que isso seja. Lá no League of Legends, a gente sempre joga em equipe. A não ser que você esteja jogando X1, cara, mas em geral, a gente sempre joga em equipe. Não tem como. Independente do jogo que você está jogando, no duelo que você está jogando, a gente sempre está trabalhando, né, jogando em equipe. Sem essa equipe, você não alcança o objetivo, que no jogo é a vitória, destruir o nexo do inimigo. A gente está também bastante ciente disso, né? Pode ser que aqui ou ali você consiga ser bem sucedido no jogo, porque estava com muita vantagem, o cara do outro lado trollou, se matou 5 vezes para você, alguma coisa assim. Ou então porque alguém do seu time é muito, muito, muito bom e aí carregou você. Existem essas opções, existem essas situações também. Mas mesmo assim, você precisou de uma mínima coerência com as outras funções do time. Então, se você for top laner, tem um cara 15/0 no seu time, e você fidar, não saber o que fazer, não souber iniciar uma luta, não souber brigar por um objetivo, é claro que mesmo o cara 15/0 vai ter uma dificuldade muito grande. Vamos sempre levar isso em consideração. Então, se você não tem a menor ideia de quais são as suas responsabilidades, de quais são as suas funções, qual é a sua posição no jogo, tá? E como que você vai exercer as suas funções da melhor maneira possível, vai ser muito difícil ser bem sucedido no jogo, certo? Que é alcançar ali o Nexus, explodir a base inimiga, subir de elo e tudo mais. A gente acabou de resumir como que no League of Legends você treina essa coesão da sua função do trabalho em equipe. Você treina a habilidade comportamental de trabalho em equipe. E como que é importante entender sobre essas posições também. Como que você descobre a sua melhor rota ou seu melhor campeão? Jogando, experimentando, vendo pro player, vendo live de pessoas diferentes, vendo vídeos de pessoas diferentes, sempre jogando com ele, certo? E aí, voltando para a pergunta agora, como que o LoL vai te ajudar a descobrir qual que é a função que você acha legal, uma função que você acha boa, uma posição, algo que você curte trabalhar? É exatamente dessa maneira, entendendo qual é a função, qual é a responsabilidade, as atividades que aquela função, que aquela determinada profissão faz. E aí, para você descobrir isso, você precisa ter uma noção, uma responsabilidade do que você vai fazer. De novo, no League of Legends, você quer jogar com
top laner. Pô, mas o top laner eu preciso mais de jogar sozinho, eu não tenho um amigo por perto, eu não vou ser gankado tantas vezes, talvez seja aquele cara que vai ter que jogar de tanque. No meio eu vou ter que jogar de tal maneira, tal maneira, tal maneira. Na atirador tem que jogar de tal maneira, tal maneira, tal maneira. E aí você cria essa noção, analisa, né, essa noção, e com isso você descobre o que é mais interessante para você. E aí desce no mercado de trabalho a mesma coisa, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que ama estar junto de todo mundo, que ama estar em uma galera, que gosta de trocar ideia e tal, você pode ir para uma área um pouco mais de eventos. Se você é uma pessoa que prefere trabalhar sozinho, trabalhar com tecnologia, trabalhar não sozinho 100%, que você sempre vai estar com uma equipe, mas mais na sua, na maioria das vezes, você pode ir para uma programação. Se você é muito bom no jogo, então está melhorando no jogo e sonha em trabalhar com League of Legends também, é importante que você saiba fazer a sua função. Então, no mercado de trabalho, se você não sabe o que você tem que fazer, Décio, não é muito fácil você se dar bem, né? Você precisa ter noção do que a sua função faz. Eu fico pensando que você foi aí muito feliz com essa sua fala de que a experiência na vida é que vai te fazer te mover por qualquer coisa. Então, no jogo, você precisa começar a jogar para descobrir onde você vai se sentir melhor, mais à vontade, mais feliz, e vai conseguir desenvolver melhor as suas qualidades, né? Essas habilidades, elas vão sendo desenvolvidas porque você já nasceu com algumas habilidades que são daquela função. Então, isso acontece, aquela função no jogo, né? O suporte, por exemplo, é aquele que vem ajudar a todos, dando aquela guarita para todo mundo. Isso Sim. já é da personalidade da pessoa. A pessoa já nasceu com isso. Então, você vai para o ambiente de trabalho, é a mesma coisa. Você vai se experimentando, você vai pensar em se experimentar. Eu, uma vez, conversando com um sobrinho meu, que era louco para fazer arquitetura, mas um dia ele disse que ia fazer odontologia, porque o mercado era muito melhor para odontologia. E aí eu pensei com ele, olha só, o seu bisavô era engenheiro, o seu avô engenheiro, o seu pai engenheiro, e você vai ser dentista. Pensa uma coisa só, o seu DNA não vai te ajudar, Você imagina que a família sempre teve uma visão de expansão, de ver a coisa do lado de fora. Você ficar 24 horas trabalhando 8 horas trabalhando dentro de uma sala fechada com uma pessoa de boca aberta, que você não pode conversar com ela, eu fico pensando que um negócio desse seria, assim, apavorante para mim. Então, a história é essa, você vê um histórico também de como é que sua família vem se colocando, se posicionando. Claro que você pode ser ousado e partir para o que você sentir à vontade. A ideia realmente é essa. E Sim. o jogo já é a primeira experiência. Então, você já sabe se definir. Não, aqui no jogo eu me sinto mais à vontade aqui. No trabalho também tem que me experimentar. Onde é que eu vou me sentir melhor também, dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma equipe. Porque Sim. em qualquer profissão que você resolver fazer, você vai ter que trabalhar em equipe. E quando você trabalha em equipe, você tem planejamento, você tem comunicação, você tem resiliência, você tem todas aquelas habilidades que nós estamos acostumados a ter. Sim, demais. E assim, um exemplo muito bom disso, Dexter, aconteceu comigo mesmo. Quando eu fui fazer faculdade, eu falei, não, eu quero fazer jogo. Eu gosto de jogo, eu quero fazer jogo. E já era. E aí eu fui fazer ciência da computação, e eu lembro que meu pai falou, mas você não pesquisou o que faz o cientista da computação? As matérias que você vai ter? Joga lá no Google, gente, tem Google hoje em dia, YouTube. Coloca lá, matemática discreta. Joga lá, o que é matemática discreta? Joga lá, o que é programação orientada a objetos? O que não é que... Pesquisa. Eu não. Jovem, né? Tinha lá o quê? Meus 17, 18 anos. Falei, não, tá suave. Isso aí é o que eu quero mesmo e tal, e tal, e tal. Cheguei na faculdade, fui ter experiência e eu odiava ser programador, não aguentava mais ser programador, não era um negócio que entrava na minha cabeça. Eu ainda amava jogos, ainda queria trabalhar com jogos, mas eu estava muito perdido e na época, claro, de novo, né? Primeira faculdade, a habilidade comportamental minha era
muito inferior do que hoje em dia, né? Se fosse hoje em dia, eu já teria me planejado muito melhor, teria buscado experiências, teria tentado um cursinho ali que seja uma semana online, sabe? Só para ter um negócio, para fazer um negócio, para descobrir qual é a função do cientista da computação, qual é a função, qual é a role, né, que a gente fala no League of Legends, de um programador. E aí acabei que dei com a cara na parede, aí, obviamente, pelo menos na época, fui muito feliz em entender o que era o casting, e aí sim, quando eu descobri o que era narração, comentários e tal, eu mergulhei de cara, assim, eu fui para ver como é que era, falei, vamos ver se é legal. E aí eu vi as partes boas, as partes que eu tinha que melhorar, na época eu ficava rouco, não aguentava fazer 15 minutos de narração, minha voz não era tão boa, então eu fui melhorando, eu fui entendendo o que eu tinha que melhorar tecnicamente e também as habilidades comportamentais que eu tinha que melhorar, porque direto eu tinha que fazer um campeonato, mas aí tinha a questão toda de logística, aí fala com um, fala com o outro, e aí tem que, né, falar com o cara também da equipe e tudo mais, e me planejar a agenda, e milhões de coisas, né? Então, ali eu coloquei a mão na massa. E, para minha sorte, eu entendi que funcionava muito bem, né? Mas foi só depois de pesquisar sobre que eu consegui realmente entender. Então, aqui que a gente está falando é o seguinte: quando você está no League of Legends, você, para jogar numa determinada rota, você pesquisa sobre, eu quero jogar muito de Fiora. Beleza, parabéns, você quer ser um split pusher, você quer jogar de Fiora. Mas aí você vai jogar de Fiora igual você joga de Ornn, igual você joga de Malphite, você não vai jogar, porque um é um tanque que aguenta porrada e é quase um suporte secundário, o outro é um cara que quer ir pra cima, quer splitar, quer jogar na cara do... é mais agressivo. Então, você pesquisa, não pesquisa? Em live de pro player, em vídeo de pro player, em gente nos campeonatos, jogando com os campeões. Para o mercado de trabalho é a mesma coisa. Você tem que ter essa mentalidade de pesquisar, de tentar diferenciar quais são as funções de uma determinada profissão para saber o que você quer. Porque um chefe de cozinha pode trabalhar num restaurante gigantesco, pode ter um food truck dele. Qual que é a diferença desses dois? Quais são as responsabilidades, as funções, as atividades de cada um dessas duas funções, né? Por isso que o jogo também te deixa, ele faz com que você pratique essa visão analítica, e essa análise é uma habilidade comportamental. Então, lembrando, não é simplesmente escolher uma posição e uma função que você ainda nem possui, às vezes, as habilidades necessárias para ser bem sucedido e esperar que vai dar certo. Eu quero ser suporte, mas eu nunca me preocupei com a visão macro do jogo, eu nunca me preocupei em estudar como que um suporte faz, eu nunca me preocupei em treinar minha liderança, porque o suporte normalmente é um dos caras que lidera, porque ele tem uma visão melhor do jogo, do que tá todo mundo fazendo e tal. Então não é só você escolher ser médico, aí eu quero ser cirurgião, mas às vezes você não consegue, assim, fazer uma parada que tá sob pressão, uma coisa muito forte e tal, você não se sente bem, talvez não seja a melhor função. E aí você tem que experimentar. Como é que você vai experimentar sendo cirurgião? É difícil, mas existem, né, alguns tours aí, existem algumas vídeos de pessoas fazendo cirurgia e tal, que são educativos, são didáticos. Experimenta ver, se você não aguentar o vídeo, imagina fazendo uma pessoa de verdade, né? Então, assim, é sempre esse estudo que é muito, muito importante. E no League of Legends também, né? Se você pega uma rota, um campeão que você não tá afiado, você não treinou, que você não planejou, que você não teve a preparação necessária para atingir a vitória, você não vai ser bem sucedido. Eu não sei como é que foi com você, Décio, se você já entrou de cara aí no marketing esportivo, nos eventos, você já meio que tinha uma noção boa que era isso que era para fazer, ou então se você foi fazendo algumas outras coisas aí e tal, porque o empreendedor tem essa liberdade, né, que às vezes vai para um lado, vai para o outro e tal. Como que foi, assim, para você, para encontrar o que você realmente gostava de fazer? Interessante, Tonelo, que eu comecei a minha vida profissional como empreendedor. Eu ganhei, o meu pai deu para cada filho um carro quando entrou na faculdade. Dizia ele que o rapaz precisa do seu carro para ir para a faculdade. Eu peguei o meu carro, que eu ganhei na hora, 0 quilômetros, e dei entrada num caminhão. Então, um caminhão realmente de frota, caminhão de carga, e ele foi o meu primeiro empreendimento. Em 6 meses eu não conseguia pagar as prestações, tive que vender o caminhão, né, trocar por outro caminhão, e encostar esse meu caminhão na empresa do meu pai. E foi ali que eu comecei a aprender a desenvolver todo aquele projeto, como a empresa de construção civil operava. E aí eu montei minha empresa, toquei minha empresa para frente. Eu trabalhei com... E aí o quê? Eu me meti em turismo, na hotelaria, me meti na agência de publicidade, na agência de eventos esportivos. Hoje estou aqui
investindo aqui com vocês neste projeto super bacana, que eu acho que é exatamente essa, passar tudo que eu aprendi nesses anos todos, no decorrer desses anos todos, para vocês que jogam League of Legends. Eu entendo dentro do jogo, do LoL, você tem realmente a versatilidade, a flexibilidade de mudar de posição, ver uma coisa, ver outra, e você desenvolver as habilidades comportamentais. Quando eu fiz administração de empresas, vejam vocês, era um curso que estava começando. Naquela época, até os anos 60, 70, os grandes líderes, os grandes gestores eram engenheiros, porque ninguém sabia tão bem como eles como a coisa ali dentro funcionava, da Revolução Industrial. Então, as empresas começaram a ficar bem maiores e os gestores precisavam de entender melhor a coisa. Então, veio a profissão de administração, que realmente, hoje, isso na década de 70, hoje a infinidade, não tinha internet, não tinha nada disso. Imagina a infinidade de profissões que existem, sem contar com as tradicionais, né? Porque tinha uma época, acho que na época dos meus pais, Tonelo era engenheiro, medicina ou direito. Eram as três profissões que você tinha no mercado que escolher para ser bem visto. Para ser bem visto pela sociedade. E naquela época a coisa ainda era desse jeito, para você ser bem visto. Ora, todo mundo me olhou com um olhar terrível, né? Porque eu peguei o meu carrinho e dei o meu carrinho 0 km de entrada no caminhão. E eu tinha que sair com os amigos no final de semana de carona, né? Porque o meu carrinho estava na estrada, correndo na estrada. Mas depois eu pude comprar um carro bem melhor do que aquele carro, e tudo valeu a pena, a experiência que contou, e a história é essa, é você se experimentando para ver se dá certo. Muito, cara. E assim, eu sou, acho que hoje, inclusive, né, a gente tem muitas opções, cara, sabe, para você realmente, tipo, tentar fazer, e não precisa ir muito longe, sabe, tipo, não precisa, eu vou ver se eu quero saber jogar, eu quero jogar de Lee Sin no LoL. Tá, beleza, você vai ver se você quer jogar de Lee Sin. Você não precisa ficar 1 mês e meio jogando de Lee Sin todos os dias. Vai aos poucos, né? Pô, começa ali, testa uma build, testa outra build, faz ali, vê um vídeo de um jogador de Lee Sin, vê uma live que o cara tá jogando de Lee Sin, de um jungler, ou então de um Lee Sin lane e tudo mais. Beleza, é a mesma coisa. Pô, eu tenho uma vontade de ser chefe de cozinha, eu quero ser muito chefe de cozinha. Mas, pô, você gosta de cozinhar? Vamos do começo. Você gosta de cozinhar? Ah, eu gosto. Então, tenta fazer uma receita ali. Não precisa ser aquela receita gigantesca, né, cara, com ingredientes. Tá? Não. Tenta fazer um negócio ali. Você quer ter uma hamburgueria? Pô, tenta fazer um hambúrguer caseiro primeiro. Tenta fazer o negócio funcionar. Vê como que funciona uma hamburgueria, de repente. Né, vê se você consegue entrar em contato hoje em dia com Twitter, Instagram. Às vezes os donos de hamburguerias, eles estão ali, sabe? Troca uma ideia com o cara e fala, mano, é legal, não é, sabe? Tipo, tenta buscar as pessoas, né? E essa comunicação, esse approach, né, que a gente fala, essa coisa de você chegar e trocar uma ideia, não sendo chato, pelo amor de Deus, não seja chato, mas essa questão de você saber trocar uma ideia é uma habilidade comportamental também. E às vezes essa pessoa vira até seu network também, né? Uma pessoa que te conhece, pode te ajudar. Então isso aí a gente nunca sabe o que vai acontecer depois de um tempo. E pode ser que você fazendo ali na massa, você fala, não tô curtindo muito não, eu acho que, sei lá, às vezes eu tenho preguiça de fazer tal coisa, ou então, né, não aguento mais fazer, não gosto de fazer, beleza, não tem problema nenhum. Pô, eu achei que era só cozinhar, então eu não quero ter um food truck, eu quero ser cozinheiro de um restaurante grande, por exemplo, entendeu? O cara vai entender que, pô, eu não tenho muito essa pegada. Eu mesmo dessa, sendo muito sincero, eu não tenho a pegada de empreendedor, cara, que você tem, eu não me considero nem um pouco, porque eu não tenho muito aquela noção, eu não gosto muito daquela vivência de high risk, high reward, assim, tipo, eu vou ter um risco, uma dificuldade grande, porque eu tô botando a cara, a tapa, mas, ao mesmo tempo, eu posso ter uma recompensa muito grande também, uma recompensa muito legal, uma recompensa financeira, e uma recompensa, muitas vezes, moral também, né, de missão e tal. Eu não tenho muito esse perfil, meu perfil é mais de fazer a coisa acontecer. Eu sou mais o cara que executa, não o cara que manda muito. Às vezes eu tenho que mandar assim, né? Dar as instruções, né? Fazer o que tem que fazer, dependendo da equipe. Mas a maioria das vezes eu me sinto melhor e eu tenho mais habilidade comportamental para receber instruções e executar essas instruções.
E aí é onde eu me sinto na minha praia e tal, e eu vou fazendo, que também é uma Aí você posição, está uma função falando, você está importante. falando aí que tem habilidade de ser líder, de liderar. É Sim, diferente. Você sim. consegue liderar bem, mas você Uhum. não consegue ser um empreendedor. É diferente. E aí você sabe exatamente essa dificuldade que você tem. Sim, As pessoas precisam, como você mesmo está dizendo, olha, antigamente não tinha, você tinha 3 profissões importantes. Você tem internet para você pesquisar, gente. O que que eu gosto de fazer desde cedo? Vai lá buscar, pega o jogo, no jogo você consegue se ver agora. Você vendo agora o caso aqui do Tomel, adorava jogo, aí foi lá fazer TI, não tinha nada a ver com matemática, não era a história dele. A história uhum. dele é ter esse contato. Diz que não tem nada a ver com empreendedor. Ora, mas não precisa ser empreendedor para ser um bom líder. Você, para mim, é um excelente líder, né? Sim. Então, eu acho que a liderança não precisa você ser um empreendedor, né? Sim, sim. E essa tradução de pensamento que é importante no jogo, porque no jogo você começa, eu quero ser carregador, então eu quero ser o cara que vai dar dano, que vai ser a estrela, que vai fazer tudo. Então eu vou ou de meio ou então de atirador, né, de ADC, beleza. Só que aí você começa a entender que dentro dessa bolha, dessa esfera né, de ser mid laner, de ser atirador, de ser ADC, tem outras coisas. Então vai ter um mid laner de tal jeito, que vai carregar de um jeito, outro mid laner vai carregar de outro jeito, ADC de um jeito, tal jeito, tal jeito, tal jeito. E você vai se aprofundando. E por isso que esse pensamento, veja bem, a sequência de pensamento do League of Legends, desde, vou testar essa rota porque ela tem essa função, aí eu vou me aprofundar, eu vou testar uma build, uma itemização diferente, deu certo, não deu, vou voltar. E essas experimentações, esses experimentos, essa sequência de pensamento é a mesma no mercado de trabalho. Então, que nem eu, tipo, eu sabia que eu gostava de jogo, mas aí eu tentei ir para uma rota, digamos, de jogo, não deu muito certo, aí eu entendi que existiam tantas outras e fui testando, já fiz organização de evento, eu já fui produtor de transmissão, eu já fui diretor de transmissão, eu já fui um pouquinho de designer, eu já fiz uma par de coisa dentro do esporte. Só que o casting, a parte de narração e comentário foi o que me pegou. E é ali que eu comecei a me dedicar. Então, esse pensamento que você pratica no jogo, de analisar as opções, analisar cada função, pesquisar sobre elas, e aí descobrir o que você realmente gosta de fazer e que ajuda bastante você a ser bem sucedido, porque se você trabalha com uma coisa que você gosta, o Décio já disse isso várias vezes, né? Você acaba não trabalhando, você está praticamente se divertindo. É claro que tem as responsabilidades e as burocracias às vezes, mas você está fazendo uma coisa que é muito mais prazerosa do que ter que fazer aquele trabalho todo dia, a mesma coisa, né? Das 7 a, sei lá, das 7 a 6, dependendo da situação, e que você não curte, que não vai ser uma coisa que funciona bem. Então, veja bem, mas então, pô, não tem como o LoL me ajudar a descobrir qual carreira que eu quero seguir. A gente acabou de explicar para você que não é só, então eu sei atirar de Ashe no League of Legends, logo eu quero ser um bom arqueiro. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando do processo de pensamento que existe para você escolher uma rota, para você testar as coisas, experienciar as coisas, experimentar as coisas, que é o mesmo no mercado de trabalho. E você não precisa estar numa empresa para fazer isso. Você pode estar em casa, na faculdade, testar uma empresa júnior diferente, conversar com pessoas de outros cursos, cara. Faculdade, todo mundo tá aí para trocar ideia, todo mundo tem uma integração muito boa. Você pode pesquisar vídeo de pessoa fazendo aquilo que você quer fazer. Hoje em dia é muito fácil achar esse material, fazer até mini cursos e tudo mais, né? Masterclass, fazer workshops, enfim. Isso é uma coisa muito importante. Então, de novo, você pode estar pensando, é só jogar e eu vou descobrir o que eu gosto de trabalhar. Não, não é só jogar. Mas jogando, você pratica esse pensamento, né? Essa análise, e isso vai te Fernando, ajudar eu bastante. queria te dar um reforço aí no que você está falando, Claro. que é o seguinte: há um tempo atrás, é muito interessante o senso comum, quando a gente Uhum. percebe que toda uma sociedade exige de você um determinado comportamento para que você seja aceito pela sociedade. A sociedade começa dentro de casa, os seus pais aceitarem o curso que você quer fazer ou não. Então, já fica ali meio receioso, porque hoje o que existe de profissões novas aparecendo é Uhum. absurdo. E as profissões antigas estão morrendo, estão acabando. Então, muitas pessoas que estudaram para alguma coisa, a profissão não existe mais. Então, o que você precisa fazer? É você
Não se preocupar eu vou começar a estudar aqui programação. O que você fez? Não é minha praia. Não, agora eu vou aqui para recursos humanos. Não é minha praia. Não, agora eu vou aqui para... Gente, no jogo é a mesma coisa. Você testou quantas funções você quer fazer, de que forma quer fazer, e aí você descobre uma onde você se sente mais feliz, onde você se sente mais à vontade, onde você se impressiona consigo mesmo. E os outros te dão um feedback positivo também. Isso é super importante, a questão do feedback. Porque as pessoas chegam e começam a te chamar para fazer alguma coisa. Por quê? Porque você é bom naquilo, porque descobrem que você é bom. Bom, por que eu estou sendo solicitado para isso? Porque você desempenha bem essa função. Então, é por aí. Esquece essa coisa de profissão agora, já, imediatamente, e vamos no mercado de trabalho. Como é que eu vou me ajustar no mercado de trabalho? Da mesma forma que eu me ajustei no jogo. A ideia é realmente essa. E até para complementar sobre a importância das habilidades comportamentais, né, que a gente sempre fala aqui na GG Educate, a gente está aqui, inclusive, para te passar esse conhecimento, para te ajudar a entender melhor das habilidades comportamentais, Écio. Eu lembro certinho que tinha uma matéria em Relações Públicas, que foi o segundo curso que eu fiz, né, que era sobre... Eu brincava que era sobre bons modos de vó. Sabe aquela coisa da avó? Tipo, não, deixa o seu vô sentar na ponta. Não, porque você tá em tal lugar que não é para estar, você tem que estar ali. Ah, porque atrás, a criança vai atrás, não sei quem vai na frente. Ou então, se não sei quem é mais idoso, vai atrás. Tal. Então, a gente falava que era bom modo de vó. Porque era uma matéria que ela ensinava na produção de eventos toda essa partezinha que eu não gosto, que é chata pra caramba, burocrática de, tipo, qual é o lugar, o assento do carro mais oficial, assim, mais importante. Aí, é o assento de trás, não o assento da frente. Qual é a ordem de bandeiras? Se você quer colocar uma bandeira do Brasil, uma de São Paulo, uma de não sei na onde, uma do Congo, qual é a ordem que você tem que colocar para fazer de acordo com o que tem que ser? Qual é a maneira francesa e a maneira inglesa de servir a mesa? Qual é o assento mais importante da mesa? É aquele que fica virado para a porta, inclusive, que eu fico sabendo disso, porque quando você está virado para a porta, você vê quem está entrando, quem está saindo. Você não quer que o líder do sei lá do que fique de costas para a porta. Então tem toda essa parte que, pô, eu acho chato pra caramba. Mas aí eu tava lembrando, e na época isso já era uma habilidade que eu tinha, que eu com certeza praticava no League of Legends, né, porque não sei de onde que eu tirei isso, e ninguém me falou nada, eu ainda não tinha contato com a GG Educate, mas eu já tinha essa noção, que é o quê? Eu sabia que dificilmente eu ia usar isso que estavam falando para mim, mas essa coisa de saber a importância de respeitar um protocolo me ajudou depois, porque eu respeito um protocolo numa transmissão, eu preciso falar de algumas coisas, eu preciso lembrar de dar oi para as pessoas, do que eu tenho que falar antes de entrar no recheio da transmissão. Eu não posso fazer uma transmissão de costas para a câmera, eu tenho que lembrar de tudo isso. Então, pode ver que o conteúdo não é o mesmo, mas por eu ter essa noção que é importante experimentar esse tipo de conteúdo, eu, quando cheguei na transmissão, eu peguei muito mais rápido o conteúdo que eu tinha que pegar ali, que é o conteúdo esquelético da coisa, o conteúdo burocrático, chato, que às vezes tem que passar. Né? Então, até nisso, para eu agilizar, catalisar a maneira que eu aprendi algumas habilidades técnicas, a habilidade comportamental foi importante. Mas por quê? Se eu não me engano, era uma matéria opcional, mas assim, a gente ia fazer, ou não era muito importante, mas a gente ia fazer e realmente tentava dar o máximo, porque eu tive experiências. E essa habilidade de aprender a aprender me ajudou muito, né? Depois, como uma habilidade comportamental, porque eu comecei a me planejar mais dentro de uma transmissão. Meu planejamento, eu sei que eu tenho que respeitar de burocracia e que eu tenho que, né, que eu posso criar e posso fazer e tudo mais. Então, tudo isso sempre ajuda bastante, né? Tudo isso é sempre extremamente importante. Ter esse planejamento, ouvir o feedback, igual você falou, né, Décio? O feedback fala muito também sobre o que as pessoas estão achando e o que você mesmo pode passar de feedback para as pessoas. E tudo isso é planejado. Eu não vim para o casting com as mãos abanando. Eu não tenho uma família milionária que falou, olha, vai lá, tipo, boa sorte. Não, só que eu fui tudo planejadinho. Eu sabia estar fazendo uma faculdade, tinha o meu trabalho secundário, meu trabalho principal, que mexia, e meu trabalho principal eu já busquei na área, que eu trabalhava com um canal de YouTube na parte de marketing deles, que eu sou horroroso para marketing, não gosto de marketing, não é um negócio que eu gosto de fazer,
mas eu aprendi lá que eu não gostava de fazer, né? Tive essa experiência, deu o meu melhor, mas não curti. Mas eu já trabalhava junto, eu tava pro marketing, mas eu tava ali fazendo os vídeos também. Dava uma brechinha, opa, deixa que eu apresento. O apresentador faltou, deixa que eu apresento. Eu já dava pitaco na edição, aprendi um pouquinho com o cara como que editava. E pá, ficava nesse zóio ali dentro do coisa, trabalhando, ganhando um salário mínimo, e já me planejando fazendo meus trabalhos também de casting sempre nos campeonatos. E aí, quando eu consegui migrar, eu já migrei direto e a coisa fluiu bem. Então, você vê que uma coisa, uma experiência, uma coisinha a mais, um planejamento a mais, uma noção melhor de comunicação, um feedback a mais, tudo isso, cara, me ajudou muito. E por isso que hoje, né, graças a esse esforço, eu me considero já bem sucedido, porque vivo disso, né? Uma profissão nova que eu hoje consigo viver profissionalmente. E é muito legal. Então a experiência sempre fala muito alto, né, Décio? Não tem como. O negócio, acho que um dos segredos até da vida, assim, filosofando um pouco, é isso, né? Tem a experiência, eu sei que não é todo mundo que tem tantas oportunidades, mas a internet tá aí, com o celular, com 4G, você consegue ver as coisas e vai que vai, mano. Colocando para você agora aqui uma situação que eu vivi, né? E que vivo na época de eventos, né? Na época de eventos, trabalhar com arquitetos era fantástico, né? Era estudante de arquitetura que a gente trazia para o evento, né? Alguns eventos, ele ia trabalhar por uma temporada e essa garotada era fantástica em planejamento. Por quê? Que ela tinha toda uma visão. O arquiteto precisa entender tudo. A cabeça dele precisa entender como é que começa a fundação, né? O esqueleto de tudo, o telhado, né? Depois toda aquela parte elétrica, a parte hidráulica. Então, se você não entende que existem etapas a serem cumpridas antes da outra, porque você não coloca a roda do carro antes de ficar com o carro pronto, né? Penso eu, que seria um absurdo. Então, nem bota gasolina primeiro, né? Então, eu trabalhei com uma menina que gostava de fazer eventos também. Ela ganhava um dinheirinho extra trabalhando em eventos. Ela era muito bonita. O pessoal de administração gostou tanto dela que trouxe ela para dentro, né? Ela veio, ela passou a ser minha secretária, depois assistente. Ela virou, Tonelo, ela virou gerente de eventos. E um dia ela disse para mim, Décio, eu aprendi mais com você em um ano aqui do que em 4 anos na universidade. Né? Você vê que o que é o aprendizado? O aprendizado é esse, é o fazer, é o saber fazer e é o gostar de fazer. E fazer para melhorar. Isso o jogo lhe diz todo dia. Todo dia que você joga, você precisa jogar melhor. E precisa jogar na posição que você joga. Ora, se eu vejo que alguém jogou e saiu muito triste do jogo, é porque ele não está se divertindo. Então, sai fora, vai para outro jogo, ou pega outra posição no jogo. Ou vai fazer outra coisa. Porque é aí que você vai descobrir que aonde vem a satisfação na sua vida. Você tem que descobrir como você funciona. E você descobre isso no jogo. E a primeira coisa que você precisa aprender para entrar no mercado de trabalho não é nem qual a sua profissão, é que você vai trabalhar em equipe. Basicamente, você precisa trabalhar em equipe. Está no LOL. Você precisa ser resiliente. Está no LOL. Precisa de um planejamento. Está no LOL. Você precisa ter uma comunicação assertiva com o pessoal. Você precisa entender dessa liderança, ser um líder, saber se liderar. Gente, básico. Qualquer profissão que você escolha, você precisa trabalhar em equipe. Você aprendeu no LOL. Não preciso dizer mais nada. Acho que é por aí. Não, é exatamente isso. Resumiu com perfeição, né? Toda a proposta e tudo aquilo que a gente fala aqui dentro da GG Educate sobre habilidade comportamental, ser mais habilidoso e, de novo, né? Ser bem sucedido, trabalhando com o que gosta, usando o League of Legends. Usando o League of Legends para quê? Para exatamente isso que o Décio falou. Aprender e desenvolver, praticar, melhorar essas habilidades comportamentais que você vai usar independente da sua profissão, independente de onde você estiver trabalhando, você vai precisar disso para ser bem sucedido e para ter uma facilidade maior também, né, em ser bem sucedido. Então, é sempre muito bom agregar essas habilidades, enfim, né, para a coisa funcionar bem, para você dominar a sua vida profissional. Lembrando, para a gente já ir até
para finalização. Quando você joga League of Legends e você está buscando aprender um campeão novo, uma função nova, né, uma maneira nova de jogar, uma rota nova, você não pesquisa VODs e vídeos e lives de pro players e tal, para você realmente conseguir ter mais informações? É a mesma coisa com o trabalho. Procurar informação, procurar o perfil que aquele trabalho precisa, as habilidades comportamentais que aquele trabalho precisa mais, que as pessoas daquela empresa, daquele trabalho precisam mais, que talvez você não tenha, e aí você tem que desenvolver, e o LoL te ajuda e faz você desenvolver, ou então que você tem bastante, e aí você já foca em outras para você poder ser uma pessoa mais completa, ter um diferencial, ter uma vantagem competitiva na hora de uma entrevista de emprego. Isso tudo fala muito alto, isso tudo é extremamente essencial para você ser bem-sucedido trabalhando com o que gosta, independente do que seja isso, né, que você gosta. Você precisa desenvolver essa noção igual e ter esse pensamento da mesma maneira que você tem no League of Legends, quando você testa uma coisa e vê, aí vê uma build, aí não gosta da build, aí muda uma coisa na build, aí vê a situacionalidade, né? O quão situacional é uma build, pô, vou ter que fazer ela aqui, depois vou ter que fazer lá, aqui é melhor para tal jogo, para tal campeão, é a mesma coisa no trabalho, ou aqui é melhor para eu agir dessa maneira, esse cliente aqui é mais solto, então eu consigo ser mais legalzão, aquele ali é mais formal, preciso atender de uma outra maneira. Ah, você quer ser médico? Beleza, parabéns, você vai cuidar de uma idosa da mesma maneira que você vai falar com um jovem? É muito difícil. Às vezes um paciente idoso, ele requer uma atenção diferente, uma maneira de falar diferente, aí uma pessoa não sabe ler, vai lá para você atender, você vai receitar no papel para a pessoa não sabe ler, e aí você vai deixar a pessoa morrer porque ela não sabe ler? Não. Então você tem que saber se adaptar. E toda essa noção é muito importante, você desenvolve o mesmo pensamento, a mesma linha de pensamento, o mesmo raciocínio dentro do League of Legends. E, de novo, você quer começar? Anota aí o que você faz bem, anota o que você gosta. Começa a pesquisar, eu gosto de fazer tal coisa, eu queria tal profissão. Começa a pesquisar pessoas bem-sucedidas, mas não fica lá, que nem a Lívia fala, né, babando, nossa, olha como o cara é muito absurdo, eu vou ser assim rapidão. Não, pô, o cara tem 15 anos de carreira, então calma lá, a pessoa, quando, né, chega num posto assim, eu acho super interessante encaixar aí, Tonela, é o seguinte, quando se aprende história geral na escola, você meio que, ou na vida, como mesmo você está falando com empresários e tudo mais, isso depois, escalonando, você tem aquelas pessoas que você tem assim como heróis para você. Quais são as pessoas que realmente representam para você uma dignidade? É um Nelson Mandela, um chefe da guerra, um Mahatma Gandhi? Você vai atrás daquela pessoa. Qual é o seu herói? Qual é o seu campeão? Com quem você se identifica? Você tem que entrar. A sua personalidade está chamando, avisando a você. Você precisa escutar ela. Então, a pesquisa, como a Lívia falou, pesquisa aqui nessa área, pesquisa como é que é aquilo. Quem é que se destacou? Mas você vai se ver quem se destacou mais em determinada função, porque você já tem aquela tendência para aquela função. Você já tem olhos. Se não é aquilo, você já pegou uma coisa dali, já leva para outro canto. Então, sim, veja, eu aqui como empreendedor, né, como empresário, hoje de manhã estava conversando com o pessoal da contabilidade. Então, eu entendi, eu estudei contabilidade, administração em cima de contabilidade. Fiz N cursos, todos os cursos que eu quis fazer, todos os cursos que eu pude fazer, fiz e continuo fazendo. Todos os livros que eu pude ler e os que eu ainda estou lendo. Nunca pensei que ia poder ter isso. Eu hoje leio menos, que tem muito mais coisa na internet, quer dizer, tem muito mais coisa na internet do que tem nos livros, porque na internet você me traz já coisa mastigada e me traz diversas visões, não uma visão só do fulano de tal, mas, olha, pesquisa sobre isso, traz uma carreira de coisa, né? Então, a ideia é essa, você vai se pecando, mas eu acho que essa coisa de buscar, olha, quem é o teu campeão? Você escolheu o campeão, por quê? Porque é da sua personalidade, é do seu jeito de ser. Quem é o grande líder que você realmente... Não, esse cara contribui bastante para a humanidade.
né? Para outras gerações, para as futuras gerações. Né? Sim, Então, com aí certeza. você tá se identificando, você está, o seu DNA, ele não vai negar, sabe? Ele vai chamar, ele vai como imã, querer lhe levar para aquela coisa que você está se divertindo mais, ou que você tem mais tendência, ou que você tem mais vontade, você gosta de desenvolver aquela determinada função. Então, isso você tem no LOL, gente. No LOL você está lá praticando todo dia, no LOL você está lá se divertindo todo dia. Então, é só pegar e fazer isso no trabalho, gente. Que aí você Sim. vai fazer a mesma coisa. Nos estudos, a mesma coisa. A vida é um jogo. Sim, com certeza é isso, Décio. Inclusive, com as suas palavras aí, eu já queria também que você desse um tchau pro pessoal aí, uma mensagem. A mensagem final ficou na realidade, né? Que é isso, realmente aulas é basicamente isso mesmo que a A gente vida é um tinha para jogo. dizer, mas, pô, deixa um salve pro pessoal, então. Bom, eu diria isso, né? Olha, existe sim, e é verdadeiro. E se não fosse verdadeiro, eu não ia mentir. Porque existe uma ansiedade. O jovem está cheio de ansiedade, cheio de perguntas. E qual o propósito que o Décio teve de trazer o meu dinheiro para investir na GG Educate? Estamos aqui há alguns anos trabalhando nesse projeto. Para quê? Para facilitar um pouquinho mais a sua vida. Então, a verdade é essa. Porque a ansiedade é normal demais. Como é que eu faço isso? Qual é a profissão que eu exerço? Em que posição eu vou fazer? Gente, a vida é um jogo. Então, pegamos o League of Legends e trouxemos para você, porque você fazendo como faz no League of Legends, é o que vai acontecer na sua vida. Se você não se entender com a sua equipe e não souber ter uma comunicação assertiva, você está fora da equipe, com certeza o pessoal vai se juntar para te tirar, com toda certeza. Se você for o cara que tiver um comando melhor, você vai ser o líder, acaba sendo o líder da equipe. E aí você começa a descobrir as habilidades comportamentais que vêm desde o começo dos tempos, e ela está também no reino animal, né? Como os predadores funcionam, como os bichos funcionam. Agora, a vida é um jogo. Olha para o seu jogo, vê como é que você joga, a sua vida vai ser desse jeito. Do jeito que você se preparar para o jogo, vai ser como você já está se preparando para a vida. Essa é a ideia. E a ideia da GG Educate é realmente facilitar essa época de ansiedade, essa época de muitas perguntas. Essas perguntas você precisa fazer para você. É você que tem que responder. Onde eu sou melhor aqui? Ou os seus amigos do jogo. Feedback dos seus amigos. Está indo bem? Como é que você acha? Então, é assim que funciona a vida. É você se perguntando e perguntando para os outros como é que você está avançando. Como se você está indo bem, se você está indo mal, onde é que você precisa melhorar, onde está o seu ponto fraco e forte. É por aí. Sim, com certeza, é isso mesmo. E aí dá para você analisar cada vez melhor, né? Como você disse, os pontos fortes, pontos fracos, e com trabalho duro, disciplina, consistência, a coisa toda vai facilitando. As habilidades comportamentais você vai praticando no League of Legends, tendo as experiências também, independente se está na escola, está na faculdade, está numa empresa júnior, enfim, no estágio, não importa. Isso aí, o importante é que você tenha essas experiências, vá desenvolvendo essas habilidades comportamentais e com certeza você vai ser cada vez mais bem sucedido trabalhando com o que você gosta, encontrando o que você gosta de trabalhar, indo atrás, né, desse objetivo e tudo isso usando o League of Legends. Então, brigadão, Décio, mais uma vez. Lembrando ao pessoal de casa que tem muito conteúdo sobre habilidade comportamental que a gente faz aqui na GG Educate. É só procurar a gente em todas as plataformas, lá no Instagram, YouTube, Facebook. Só colocar GG Educate, GG Educate, né? Que escreve, mas lê-se GG Educate, que a gente quer te ajudar a realmente passar por cima de alguma dificuldade que você esteja tendo e também para te mostrar as habilidades comportamentais e a importância delas, o quão impactante elas são, né, positivamente na sua vida pessoal, sua vida profissional, no jogo, se você quiser ser pro player, enfim, elas vão te fazer ser bem-sucedido
trabalhando com o que você gosta, e você usa o League of Legends para praticá-las, porque é uma habilidade também, né? Não é só você, eu tenho liderança. Não, calma lá. Tem que praticar, tem que ter esse período de desenvolvimento para que aí sim a coisa toda flua muito bem. Beleza? Então, a gente se vê numa próxima vez. Fique esperto aí de novo nas plataformas, deixe seu comentário o que você achou, enfim, se inscreve para não perder nenhum conteúdo que sai praticamente todo dia em todas as redes sociais da GG Educate. A gente se vê numa próxima com certeza. Um grande abraço